Olá a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Olá, Renato Vieira, nosso convidado de hoje. De novo aqui para fazer mesa comigo está o André. E hoje nós vamos conversar, trouxemos... É muito provisório, é muito boa a oportunidade de trazer hoje o Renato, porque nós estamos há 18, 17 dias das Olimpíadas. E um monte de assunto pertinente a gente vai trazer com ele, que é um baita comunicador, especialista em comunicação e poder, lotado de título de especialização, mestrado, doutorado, pós, PhD, em tudo que você pode imaginar, com uma carga de conteúdo, com um acumulado de conteúdo muito rico nessa formação, na formação de como os estados se apropriam da comunicação, do valor simbólico da comunicação para exercer poder. É a essência do soft power. E ele tem um conhecimento muito forte a partir disso da Europa e acabou ganhando uma especialização extra. Quando ele foi chamado, ele desenvolveu muito conteúdo na parte dos 100 anos da França no Brasil, é isso? Em 2009, não, o ano da França no Brasil. O ano da França no Brasil. Foi em 2009. Em 2009, o conteúdo, principal conteúdo desenvolvido na mídia foi dele. E nós estamos aqui chegando com Paris chegando. Né? E é muito pertinente a gente falar hoje em dia de comunicação e poder, falar em soft power, justamente com a França, que durante os últimos 150 anos, 150 anos, ela teve um papel de civilizatório no mundo. E depois do pós-guerra, com uma série de problemas de como ela enfrentou a Segunda Guerra, o nazismo, uma série de coisas, ela entrou num certo parafuso. Né? Durante um bom tempo, ela ficou procurando a sua própria identidade, agora ela renasce multicultural, renasce com um monte de imigrante, renasce com uma Olimpíadas para se mostrar diferente para todo mundo. E esse diferente dela é para mostrar como o mundo pode ser parecido com tudo isso. É muito sintomático. Renato, obrigado com você. Eu esqueci de falar um monte de coisa, né? Se continuar a sua apresentação, você fala, mas obrigado. França, Paris, Olimpíada, o que a gente pode esperar da festa que vai acontecer, do papel, da imagem que a França quer mostrar ao mundo? Bom, obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar falando sobre esse tema, ainda mais no momento que a gente está vivendo, prestes, né, a realizar uma Olimpíada que com certeza será belíssima, né? Uma vez eu participava de uma mesa onde estava o embaixador da França e ele comentou uma coisa interessante. Uma das facilidades do meu cargo é vender um bom produto. Então, a França realmente é algo extremamente palatável. Isso vem sendo construído aí ao longo de séculos, né? A gente falar do ideal revolucionário, né? Que deu, vamos dizer, palavras como liberdade, fraternidade, liberdade. Todo esse conjunto de coisas que, vamos dizer, que foram construídas ao longo dos séculos, né? Faz com que a França, e particularmente a cidade de Paris, tenha se desenvolvido no imaginário no mundo inteiro. E eu me lembro naquele momento em que se encerrava a Olimpíada de Tóquio, um momento extremamente delicado, né, para o mundo, porque estávamos ainda naquele período da pandemia, foi uma Olimpíada fechada ao público. Então, quando foi anunciado que a próxima Olimpíada será realizada em Paris, havia uma ovação tão grande, quer dizer, todo um lado de espetacularização que dificilmente você conseguiria num outro país. Então, a França, e particularmente Paris, são, vamos dizer, no imaginário coletivo, é algo extremamente forte. Isso você percebe pelo número de pessoas que visitam o país, né? A cidade de Paris é a mais visitada também do mundo. Então, você tem realmente um lado extremamente pitoresco, agradável, simpático e também apoiado nessas utopias. Utopias, por exemplo, que vêm desde a época da Revolução Francesa, que hoje também estão sendo questionadas, né?
o mundo mudou bastante. Você tem hoje os meios de comunicação mais variados, vamos dizer, aquela forma tripartite de exercer o poder, né? Quando você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, hoje você tem, por exemplo, as mídias sociais que fazem um poder paralelo e que nenhuma dessas estruturas aguenta, né? Então, isso está sendo também muito questionado, e não diferente também na França. Então, tivemos agora uma eleição meio que, vamos dizer, precipitada, né, pelo próprio presidente Macron, que revelou o seguinte: ele talvez tenha buscado algo que ele nem mesmo tinha noção do alcance. Tá, Pelo seguinte, porque você tinha a possibilidade no primeiro turno da extrema-direita vencer, havia percentualmente isso, esse indicador. Como a eleição em 2 turnos, houve uma mudança e esse panorama também mudou, até mesmo o comportamento coletivo. Tá, acaba sendo uma coisa interessante isso aí que você fala, né? Porque assim, ele brincou com a sorte, eu vi um termo disso, ele brincou com a sorte. Ele imaginava que ele poderia manobrar um resultado a partir de um discurso, de um ideário, e deu errado. Acabou acontecendo o que o povo lá teria, né? O resultado era o previsto, a tal da extrema-direita, que também não é tão extrema. Um grande barato que eu ouvi de um francês, amigo meu aqui que está radicado aqui em São Paulo, foi: não tem extrema-direita e não tem extrema-esquerda na França. Existem pessoas que forçam a barra de um lado ou de outro para se manter no poder, na hora que precisar. Aliás, o conceito de esquerda e direita nasceu numa quadra de tênis na França. Na França, exatamente. Né? A gente não teria a gente estaria nem falando isso se fosse, né? A gente não teria nem esses arquétipos se não fosse pela França. A própria Assembleia Nacional Francesa, ainda no período pós-revolucionário, você tinha os jacobinos e girondinos. Então, um grupo sentava à direita e outro sentava à esquerda. Mas eles saíam de lá junto para as grandes restaurantes. Esse caguete direita e esquerda vem daí, né? Tudo que a culinária oferece. Exatamente. Eles, aliás, aproveitam muito bem até hoje, né? Então, o que eu acho bacana é assim, a medida, a imprensa oficial e não a rede social, isso é mais curioso, né? Apesar de toda festa que possa fazer com terminologia, a França está passando muito bem por essa pequena crise. Ela fez um acerto, ela está terminando seu período eleitoral sem grandes problemas. Quem mais perdeu foi o Macron, no final das contas, ele deu o truque errado, no momento errado. A eleição vai sair bem todo mundo, e as Olimpíadas vão ocorrer. Não, isso sim. E vão ocorrer, e assim, de um jeito surpreendentemente tranquilos até agora, né? E também com um sinalizador interessante no momento que movimentos de direita, né, se assodam pelo mundo afora, em diferentes países. A França, do ponto de vista simbólico, tem uma importância muito grande. Como também ocorreu agora no Reino Unido, né? De uma forma, eu diria, muito mais comportada, não é? Sim. Na verdade foi fadiga, né? Não fadiga. porque os trabalhistas sejam realmente a melhor opção, mas houve a fadiga do lado conservador. E eles vão trocar de novo, agora que tiver fadiga do lado trabalhista. Exatamente. A Thatcher ficou um tempão, depois o John Major lá, depois o... Mas eles sempre trocam por fadiga. Eles, né? O sistema deles é muito sólido, né? Muito sólido. É muito sólido. É meio esse bipartidarismo, né? Eles ficam meio trocando. Como também nos Estados Unidos. Mas com uma vantagem que o sistema também permite a entrada dos chamados outsiders. Tem gente que pode não ter filiado a um partido e pode, evidentemente, se candidatar. Duas coisas que eu acho que é muito bom, né? O voto distrital e a questão do candidato independente, que daí você tem... E isso acaba até contaminando os partidos tradicionais, que eles se olham, opa, vamos nos reinventar aqui, senão a gente vai ficar para trás, né? E assim, o que eu acho bacana é assim, voltando para o tema da Olimpíada, está todo mundo olhando para isso, o jeito que ela está superando as eleições e voltando direto ao ponto das Olimpíadas é muito legal. Porque deu uma sacudida da sociedade francesa e, ao mesmo tempo, aos olhos do mundo. Porque eu diria até que vai reforçar. Sim. Posso fazer uma pergunta, não diria provocativa, mas uma pergunta não tão... Instigante. Instigante. Assim, eu tenho realmente uma dúvida mesmo.
Eu acho que a primeira Olimpíada que eu lembro mesmo, foi a famosa abertura dos Jogos de Moscou, que foi... Tinha o ursinho Misha, que foi com os painéis humanos. Ele chora no final. Foi um negócio incomparável, né? E as Olimpíadas também serviam muito de ferramenta propagandística, comunicativa e geopolítica na época, né? Da Guerra Fria, né? Soft power. No sentido amplo da palavra, isso. Você vê, principalmente os países que viam... A Paris já teve... É a terceira Olimpíada de Paris agora? Né? Então, Paris teve uma Olimpíada pós-guerra também, não foi isso? Exato. Isso. Daí teve Japão, que também foi uma nação destruída. E teve, evidentemente, a criação, o embrião da Olimpíada. Sim, o Barão de Coubertin, né? E depois primeira. teve o Japão, né? Então você vê, depois da Olimpíada de Munique, com toda a tragédia, mas a que eu lembro foi a Olimpíada de Moscou. Daí teve o João do Pulo, eu era bem pequenininho, mas eu lembro daquela abertura, foi um negócio assim que todo mundo ficou bobo, né? Daí depois veio a Olimpíada de Los Angeles, e foi meio um anticlímax, né? Porque os americanos não conseguiram dar o show que os soviéticos deram, né? Em termos de abertura, né? Na verdade, assim, né? Uma foi tecnológica. Era um jeito mais pop. Não, mas não se compara. Uma foi tecnológica, foi aquele lance do cara que voava e tal. A outra foi emotiva. Não, foi espetacular. Foi emotiva, mesmo. Né? Então, espetáculo assim, mesmo. é igual, eu comparo mais ou menos com samba enredo, esse tipo de coisa. Tem samba que pega... Quando o samba pega, é complicado você... Sim. Minha escola era melhor. Não. Você cantou que samba enredo? Eu cantei 10. Ela levou. Não, mas depois os Estados Unidos teve uma outra Olimpíada de Atlanta, que também não achei que foi também. Mas assim... Que veio depois da Olimpíada, que eu achei uma belíssima abertura, que foi uma Olimpíada também muito marcante. Tô pulando Seul aí. Que foi uma Olimpíada que mudou até a cara da cidade, que foi a Olimpíada de Barcelona. Né? Barcelona entrou no mapa até turístico. Hoje em dia, Barcelona nem aguenta mais de tanto turista que vai lá. Né? E daí, depois de Barcelona, tivemos a história do legado olímpico, né? que ficaria para a cidade. Né? Existe esse legado olímpico ainda? Porque assim, no Rio de Janeiro ficou uma dúvida. Né? Sydney... talvez tenha ficado. Na Olimpíada da China não ficou legado, porque fizeram aquele ninho ficou meio abandonado. Até pelo gigantismo. Mas você está falando de um legado muito de infraestrutura. Então, o legado para a cidade, porque veja, a cidade... Paris, né? A Olimpíada é de Paris, é de Roma, não é a Olimpíada da Rússia, da União Soviética. O que acontece? Como você tem uma cidade muito bem estruturada, né? E eu acho que é interessante a gente observar que Paris vem melhorando do ponto de vista urbano as condições gerais. Paris não é uma cidade muito grande, ela tem 3 milhões de habitantes. Se você somar as regiões metropolitanas, cities, né? Chega a provavelmente uns 7. É banlieue que fala, né? Exatamente. Né? Mas são várias pequenas cidades que foram incorporadas e a infraestrutura de transporte garante o trânsito. O arrondissement, que eles falam, né? Que é aquele caracol, né? Que é organizado ou para fora da... Você tem as autoestradas, né? Você tem a chamada periférique, né? Que liga, né? Os subúrbios e tudo, né? O banlieue, né? Como chamam. Mas você tem uma infraestrutura de trem e metrô fantástica, né? Então, isso possibilita essa circulação. O que acontece? Paris é uma cidade do século XIX, mas ela já está montada nessa concepção. Por exemplo, tudo é simétrico. Se você olhar lá da Torre de la Défense, né? Você pega o eixo principal do Museu do Louvre, o Arco do Triunfo estão simetricamente colocados. Tem um arco no meio. Apesar da distância ser de tem quilômetros. Também, né? E lá tem o La Défense, lá no fundão, que também está alinhada também. Estão alinhados. Solsticial, né? E essa herança é tão grande que às vezes conversei com ele me falou uma particularidade muito legal da pirâmide do Louvre. Do Louvre. Sim. Que ele tem as medidas dele, ele é simétrico a quê? Simétrico ao arco. Ao arco. Que é simétrico com a Torre de la Défense. É uma herança que um arco de la Défense, exato. Né? Então, a concepção geral do que o Napoleão III colocou, né, era derrubar tudo, literalmente, transformar uma cidade muito antiga. Evidentemente, um ideário também político e quase higienista, porque eram os pobres, revoltados,
E todo vamos dizer, um lado revolucionário que poderia proliferar, principalmente em casebres, vamos dizer assim, cortiços e outras coisas que tinham em Paris. Essa população literalmente foi retirada e entrou grandes avenidas, grandes monumentos. Paris vamos dizer, é um conjunto harmônico, mas é um conjunto do século XIX. Esse é um ponto. Com tudo isso pronto, o que você faz? Acho que é a grande sacada? É transformar tudo isso que já está na cabeça das pessoas, todo mundo reconhece aqueles monumentos, tá? Num cenário olímpico. Como fizeram em Londres, né? Que também Só que Londres ainda tem uma pegada que, como Londres foi mais bombardeada, ainda tem uma pegada de mais modernista, né? Paris ainda é mais conservadora, fora. Mas o grande barato é que tudo que eles vão fazer lá não vai ser em estádio. A festa em Paris não vai ser em estádio. Não. Ah, não? Não. Vai ser literalmente na rua. Então, ao lado dos genial. grandes monumentos. Ah, entendi. Então, você, evidentemente, pode chegar até o Palácio de Versailles, por exemplo, torneio na parte de hipismo. Tem tudo a ver. Eles vão usar o Grand Palais, Petit Palais, aquelas coisas. Tudo vai ser utilizado. Então, vai ser, eu acho até que para a televisão vai ser fantástico, né? Porque você vai ter um cenário maravilhoso. Eles vão usar quantos barcos? Vai ser um monte de barco, as delegações vão passar pelo Sena. Pelo Sena. Puxa vida. Isso é espetacular mesmo. Quer dizer, a gente sai inovador. Porque a gente sai... Revolucionário. Revolucionário. Eu estava lá em Paris durante a comemoração do bicentenário da Revolução Francesa, em 1989. E a gente ficou literalmente 3 dias na rua, comemorando. E sendo que o final foi um grande desfile feito por um grande cenógrafo, um artista fabuloso, né, do teatro, da televisão. E a gente ficava ali no Champs-Élysées e, de repente, uma cantora lírica num carro alegórico, quer dizer, aqui, em termos brasileiros, sim. Isso até seria comum, porque o lado monumental da escola de samba também tem. Só que eles montaram algo parecido, que era algo inovador. Ela chega cantando a Marselhesa, envolta nas cores da França, da bandeira, na Praça da Concórdia, já no final da Avenida dos Champs-Élysées. Aquilo foi de uma emoção e os fogos de artifício. Tem que lembrar que é a pátria dos espetáculos, exatamente, de som e luz. Sim. Tem em Versalhes, quando eu visitei uma vez, ia ter um festival de outono que a gente chama de Grand Feu, o Grande Fogo, que é só de queima de fogos e tal. Enfim, é a terra do... E o bacana é assim, né? A gente sai de uma Olimpíada que era para ser ultra tecnológica, se prometia um monte de coisa de Tóquio, sem ninguém. Coitados dos japoneses. Sem ninguém. Né? Os caras deram azar. Foi higiênica. Sim. Mas assim, sem ninguém. Nem podia. E a gente vai para uma outra que é justamente rua, o oposto Super em rua, termos né? de humanização. De calor humano, de possibilidade, que é Paris. Com todas as dificuldades que todo esquema de segurança tem. Porque, afinal de contas, um cenário a céu aberto é muito mais difícil você ter um controle de multidão. Então, vamos dizer, vai ter uma participação enorme das forças de segurança, das forças armadas, para garantir realmente o policiamento e o equilíbrio. Para que nada, por exemplo, atentados terroristas é possível? Sim, momentos como esse são aproveitados. Mas a gente acredita que, pelo fato de já ter uma experiência tão grande, né, em situações dessa natureza, nada de mal vai acontecer. Mas o interessante é a proposta do espetáculo. Né? Essa coisa do som, luz e garantir também esse imaginário, porque ao ver a Torre Eiffel reforça aquilo que já está na cabeça das pessoas. Já está na cabeça das pessoas. Aliás, e os pequenos detalhes, né? Porque é um país que prima pelo preciosismo da parte de detalhes, de adereços, de luxo. Na gastronomia, Não, mas assim, em tudo, né? E assim, os caras são chatos mesmo. As medalhas vão ser feitas, confeccionadas com um pedaço de metal da Torre Eiffel. As medalhas, é engraçado, né? Algumas peças foram substituídas. Das rebites. Sem manutenção. Então eles pegaram e transformaram. Então a medalha vai ser feita com metal. Eles conseguem fazer tudo uma joia. Isso vira uma joia simbólica. O símbolo é o capacetezinho. É diferente do sangue de boi para um bordô. Republicano. Como é que é o nome?
Barrete. Barrete? Chama-se barrete frígio, que era algo inspirado, vamos dizer, na antiguidade. Na boina, né? Exatamente. A boina vermelha revolucionária. Exato. Aquela boina jacobina, né? O ideal revolucionário. O barrete, né? Barrete. Barrete é o símbolo dessa. Teve o Misha, né? Cada um escolhe o seu símbolo. Esse vai ser o. Que legal. O mascote é um. É o barrete, é um capacetezinho. Que legal. E aí, uma coisa interessante, porque como as pessoas não vão ter dificuldade para identificação, né? Por isso que eu falo que quando você constrói imaginários e representações em torno de todo esse conjunto monumental que é a França e particularmente Paris, o mundo já sabe. Não precisa construir mais nada, né? Está tudo pronto. Você só pesta e reitera. Reforça, vamos dizer. Alguns, evidentemente, têm os famosos estereótipos, né, que vão surgir, né, por sua natureza, sejam eles positivos ou não, e os famosos clichês, né, que você vai olhar para o lado romântico, você vai olhar pelo lado do passeio no Sena. Quer dizer, as pessoas. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, né, numa associação de agentes de viagem. Eles pesquisaram, pegaram os casais em lua de mel, onde eles gostariam realmente de ter a sua lua de mel. 68% responderam que gostariam de Paris. Não quer dizer que vão, mas se pudessem, iriam para Paris. Porque se for todo mundo, afunda, né? De tanto todo mundo quer para lá. E agora com o câmbio também não ajudando, então é difícil, né? E assim você perde, e num momento muito delicado, né? Porque você perde assim, você está com o problema na Ucrânia. Você está com problema na Ucrânia, guerra na Ucrânia. Uhum. A gente está com a crise que cada vez está entrando em ponto de inflexão mais perigosa com Israel / Hamas. Sim. A coisa está entrando acho que a pior coisa que pode acontecer numa situação dessa é ponto de inflexão. Porque naquele momento, tudo que você faz não dá certo, ou seja, uma coisa extremamente radical para funcionar. É muito perigoso isso. Está tendo recrudescimento na fronteira. Paquistão, você fala, a coisa está ampliando, né? Está ampliando. A China está ampliando a pressão em cima de Taiwan. Né? Quer dizer, nesse momento, está todo entrando em ponto de inflexão, aparece uma Olimpíada como essa, com alto risco de ter problema terrorista. Ao mesmo tempo, ninguém vai querer se meter numa história dessa, né? Porque, e vem a França com esse simbolismo todo, né? O que a França... O que a França projeta nisso para ela? Você acha que ela quer ir além disso, além do simbólico? Eu diria que o simbólico é que reforça os outros pontos. Porque mesmo que você vendesse uma França tecnológica, uma França de renovação, e existem realmente verdadeiras ilhas de excelência, como Vale do Silício francês. Sim, sempre existiu. Eu estive visitando agora recentemente na cidade de Toulouse, toda a parte de construção de foguetes, de aviões. Aeroespacial, a ferroviária, o primeiro trem de eles japoneses. Então, eles têm realmente algo para vender muito forte. Mas o que, na verdade, vende é o lado simbólico. Sim. Mesmo que você reforce aquilo que já é conhecido... Porque o ideal de fraternidade, liberdade e, vamos dizer assim, de confraternização, que é uma Olimpíada, está embutido. A questão dos direitos humanos. Tem que lembrar que a Declaração dos Direitos Humanos é assinada em Paris. Está lá escrito na pedra, literalmente. Porque ao lado da Torre Eiffel você tem 2 palácios, né? Que ainda da época do centenário da Revolução, onde está lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso é reforçado. E o francês tem uma capacidade incrível. Eu acho que o maior bilionário do mundo é o dono das maiores marcas do mundo, não é esse? Que até passou o Elon Musk. É o dono da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton. Então, quer dizer, eles conseguem ter... A indústria de luxo, a indústria de luxo deles é a coisa que mais... Mas veja, não é só o mercado de luxo. Veja, o mercado de luxo é uma consequência de criar demanda sobre um ícone, sobre um símbolo, como o senhor falou. Comunicar que algo... Veja, você compra uma imitação da Louis Vuitton na 25 de março,
que deve beirar a perfeição e se bobear é feito numa mesma fábrica chinesa. É interessante como é que mas constrói. Como é que eles conseguem construir exatamente essas grandes marcas? Tá lá no vinho, tá lá na roupa, tá lá na joalheria, tá lá na alfaiataria. Você vê que coisa maluca, né? Eles cosmético, até a loucura dos seus reis, eles faturaram em cima, Sempre né? foi, né? Sim. Sempre foi uma A luxúria real deles se transformou numa referência de bom gosto. Falando. Não, todos os castelos tentaram imitar Versalhes, né, na Europa. Em torno de Luís XIV. É uma A loucura. indústria do luxo para abastecer toda aquela corte, que não era pequena, estava falando de 25 mil pessoas, e consumindo. Então você criou o quê? Os artesãos. Artesãos para em volta roupas, de Versalhes, sapatos, exatamente. Perfumes, tudo que você possa imaginar. O jardineiro do rei era o melhor jardineiro dos jardineiros. A noção do luxo. Perfumista, inicia com Luís XIV. Tem um filme que eu não sei qual é, eu não vou lembrar o título agora. Eu sei que é de um cenógrafo, o principal cenógrafo francês, que ele fazia os principais espetáculos para Luís XIV. Sim. E os espetáculos, o filme gira em torno dele, da loucura dele, para poder suprir as loucuras do rei, quer dizer, era um louco suprindo um outro louco, que envolvia fornecedores de toda a França para poder fazer as grandes festas. Não, e tem aquele filme até aquele filme Perfume, que fala do perfumista do rei também. É genial, né? E agora a França, quer dizer, ela não tem mais rei, ela não tem mais nada daquilo, mas tudo aquilo que se desenvolveu a partir daquela loucura se transformou em objeto de adoração do resto do mundo, né? E aí a gente pode chamar tudo isso chamado poder simbólico, porque você tem um lado econômico, né? Social, porque você tem centenas de famílias que há muito tempo se dedicam a determinadas especialidades na França. O vinho. Vem lá das guildas medievais, né? Exato. Então, não é do difícil identificar no vestuário tudo, tudo perfume, que você possa imaginar. E isso é sustentado. Perfume, né? Tanto assim que na agricultura, por exemplo, você tem um país muito equilibrado do ponto de vista climático e também na sua agricultura. Não é à toa que protegem tanto para poder continuar existindo. O que se produz em termos de qualidade na França, se você tomar um iogurte, por mais simples que seja, lá no mercado, aquele iogurte produzido na França não vai ter nada igual em termos de qualidade a qualquer outro lugar do mundo. Não, na verdade a indústria leiteira pode ser até pode ter igual, mas é sempre algum país que vai correr atrás daquilo lá, assim como o japonês tentou imitar o Scott, o whisky escocês. Não apenas imitou, fez então, mas é melhor. Isso. Mas o padrão é o dos caras, né? Mas o malte whisky é escocês. Mas você perde a Itália, que tem um padrão altíssimo, a média muito alta, ela é muito mais regular que a França. A França realmente tem uma regularidade absurda, né? Eu acho que de alimento, de tudo, a qualidade deles a média é muito alta. É um país autossuficiente. Eu diria que nesse campo, só talvez no conjunto da Europa, vamos dizer, França e Espanha. Não, Espanha, por causa de território e condições climáticas. Entendi. Né? Eu diria que a Espanha é o grande pomar e vamos dizer assim... É verdade. Nossa, me perde... verduras, legumes... junto com a França. São dois grandes produtores de alimentos. Mais da Itália. Mas a Itália, vamos dizer, poderia ir em terceiro, mas não tem vamos dizer, as condições climáticas e até de território. A França tem um negócio impressionante. Eu fui naquele Monte Saint-Michel, não sei se você conheceu. Na Normandia. Nossa, é um negócio espetacular. Foi o dia que eu falei assim, nunca mais digam que Idade Média é Idade das Trevas. Quem fez um negócio desse aqui não é possível se chamar de Idade das Trevas. E lá... Como tem uma maré absurda, que ela seca a Bahia e volta, cria uma gramilha. Daí vem a ovelha e come. Ele tem a agneau pré-salé, que é a ovelha pré-salgada. Então, você fala, não é possível, os caras têm até a ovelha pré-salgada. Então, realmente eles buscam esse grau de excelência nesses itens... esses itens do prazer, que é o sensoriais, vamos dizer assim, né? Que é o perfume...
o cosmético, a beleza, que o alemão já não. O alemão é mais cartesiano nesse sentido. É excelência em termos mas de... o clima também, a gente entra muito Sim, também, mas né? onde eles são bons é nisso. Você tem uma questão cultural, né? Não que que não se tem, você tem coisas entrar boas, em cada né, um mano? desses países, cada um vai ter uma referência, Sim. né? O que corresponde como ao seu italiano DNA também. de fundador, Isso, vamos dizer isso. assim, né? Então, a França, ela é muito... o alicerce francês é em torno das ideias. É a grande sacada. É no conjunto das ideias. Então, do ponto de vista, vamos dizer, do francês médio, a França civiliza o mundo. Mas você não acha que isso concorre com os britânicos, por exemplo? Eles também não têm essa questão da... Tem. Tem também, até pelo tamanho que o Império Britânico significou no mundo. Se você pega o auge do Império Britânico, a partir do final da, vamos dizer, da Rainha Vitória, do período vitoriano, 27% do território conhecido no mundo estavam sob domínio um império ou influência britânica. Um império que nunca se põe o sol, também né? se colocava o Brasil. Tem que lembrar que a família real veio escoltada pela Armada Britânica. Que loucura, né? Que loucura. E o Tratado de Aliança e Amizade mais antigo da Europa, entre Portugal e Inglaterra. Por isso que Salazar não entrou na guerra, né? Você tem uma força muito grande, né? Essas relações. Agora, se você olhar do ponto de vista assim, fizer um recorte, né? Uma síntese, você diria que, vamos dizer, os britânicos têm um sentido de classe. É no sentido assim, reconhecemos o nosso tamanho, que não é grande, afinal de contas é uma ilha, mas do ponto de vista histórico, o que nós representamos no mundo. Então, o sentido dele é assim, podemos... não é o desenvolvimento das ideias como os franceses, são filósofos, são escritores, são poetas, mas é contraditório, né? Juristas. Mas é contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo, assim, você pega os britânicos, eles sempre tentaram, de alguma forma, influenciar o mundo. Como os franceses. Os franceses menos. Porque eles sempre foram autossuficientes na sua própria terra natal. Né? A ideia original deles sempre foi maior do que os lugares onde eles chegaram. E os que menos migraram na Europa. Se você olhar, por exemplo, eu tenho um mapa feito pelo próprio pessoal aqui da UFESP. Eles não saem. Unifesp, diz o seguinte, 60% da população da Irlanda migrou por conta das condições miseráveis de vida. Sim. A Alemanha italiano pra caramba. Italiano também. Sabe quantos franceses imigraram? 7%. É muito pouco. É muito pouco. Então, ou seja, não havia miscigenação francesa nas suas colônias, por exemplo. Muito pouca. Muito pouca. Numa situação de domínio, ao contrário, por exemplo, o que aconteceu numa Austrália, que era uma colônia penal, que acabou virando... Eu não estou colocando a questão dos aborígenes aí para polemizar, mas os caras foram para lá, né? Os caras migraram para Jamaica, migraram para os Estados Unidos, mas, assim, migraram. O grande barato é que o francês nunca quis sair. Não. Ele não quer sair. E no caso britânico, você tinha estruturas administrativas, econômicas também, né? África do Sul, né? Em função da importância, o caso das jazidas, né? Principalmente de minérios, né? Pedras preciosas. É muito interessante, né? É interessante como essa coisa é capilarizada de acordo com os interesses econômicos, né? Na China, que é uma coisa dramática. Né? A Guerra do Ópio foi terrível, né? Não é? Negócio você tem a Índia, uma Índia dos Marajás. Sim. E, ao mesmo tempo, tem autores que dizem o seguinte... O que os britânicos deixaram de legado na Índia? A estrutura administrativa governamental. E as ferrovias. E as ferrovias. Que integraram o país de norte a sul, que não é uma coisa assim. E quando eles saíram, explodiu uma guerra civil, né? Assim como quando o Tito morreu, os Balcãs ficaram se matando. Mas muito isso louco é natural, né? De quando você sai uma autocracia, né? Porque fica forçada. Como aconteceu também com isso. Tem uma coisa, impérios, né? Tem uma coisa interessante para talvez você conheça. Tem um livro que eu gosto demais. É um livro delicioso de ler. Até porque ele é despretensioso. Foi escrito por um publicitário britânico de Londres. E o nome me fugiu. Eu estava tentando... Ia falar, na hora de eu ter que falar, não vai aparecer o nome dele, mas não tem problema. O livro é bem famoso, chama Um Ano na Provence.
Não sei se sim, não sei se é George Doyle, uma coisa assim. É Um Ano na Provence. Agora bateu na trave. Não, Doyle. Acho que Doyle. Peter Doyle. Peter Doyle, exatamente. Valeu, obrigado. Um Ano na Provence. Um Ano na Provence. E é muito legal o livro, porque eles são 12 episódios, 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Um ano na Provence de um inglês, um sir, publicitário, muito rico, que sai de Londres e se muda para Provence. E é o primeiro ano de vida dele na Provence. E ele vizinho, ele está na ilha, a França está do lado, ele se muda para Provence e ele viu que ele não conhecia os franceses. E ele não tinha detalhe, né? É muito louco. E, assim, o francês de Paris é bem diferente do francês do interior. Não, é mais disso. Ele não conhecia a alma do francês. Ele não conhecia, a França profunda. Ele não conhecia o que movia aquele pessoal a fazer e disputar um pão. O que fazia eles... Ficar tão incomodado com o vinho, né? Não, o que fazia eles chegarem na frente um da outra do trânsito, eles pararem o carro para eles poderem discutir. Depois eles tomarem um shot juntos. Ele falava assim, não dava para entender o que era ser francês, até que ele ficou na Provence. E ele pôde degustar do clima, da comida, da bebida, da conversa e da vida, do tempo. Aliás, o tempo. O francês tem um tempo só deles, né? Aí, a partir daquilo, ele virou e falou, não quero mais sair daqui. Quero viver aqui, né? Então, assim, é muito curioso, assim, porque você perde a França tem uma vida... A vida interna dela é tão rica em tempo, em sentidos, no sentido maior, né, em todos os sentidos, que ninguém quer sair de lá, né? E todo mundo quer ir para lá. Será que seria análogo, assim, mal colocando, essa questão, por exemplo, do americano, que agora o americano sai mais dos Estados Unidos, mas você sabe, né, que eu acho que é só 10% da população americana tem passaporte, né? Eles não saem, eles no máximo vão para o Canadá, que não precisa de nada, ou para Cancún, né? Não sei, acho que também já mas eu acho, por exemplo, o francês, assim, a percepção que você tem é que o cara é um pouquinho menos... Agora, veja, olha que louco, né? A gente tentando... agora eu vou fazer uma arriscada. Vou explorar você agora, Renato. Vou dar um chute, espero que você... Se eu errar muito, seja delicado, não devolva a bola na minha testa. Boa. Não tem problema. Olha que louco, né? Você pega tudo que a gente... que o mundo dá mais importância dos valores franceses e que consome da França, vem da luxúria e loucura de um rei que foi o que propiciou que derrubasse a monarquia, o Luís XIV. Entra o Luís XV, que também é outro maluco, né? Aí entra o 16, não tinha mais o que fazer, ainda vem um inverno rigorosíssimo por anos, um mini período glacial que derruba de vez, né? Foi a cereja do bolo para cair aquilo lá. Só que eles construíram toda uma indústria, uma relação de valor, de trabalho, de conhecimento, que transformou a força da França que a gente tem até hoje. Hoje a França volta e vai se voltar de novo para o mundo com um símbolo, mostrando um símbolo revolucionário, mostrando tudo que ela pode oferecer de simbólico e de valor e de qualidade para o mundo, só que o mundo está num problema, num ponto de inflexão em tudo. Em tudo. Que França, que ela consegue, de fato, vender para esse mundo? Porque ela vai se vender para as redes sociais. Só que tudo que ela está vendendo é contra os próprios estados que essa população vai consumir ela. Qual que é o... Qual o pulo do gato? Qual a malandragem, né? Cadê a malandragem? Cadê a malandragem? Ela vai chocar. É louco, porque ela vai chocar os estados que são contra os valores dela. E aí? Na verdade, não existe um choque, né? Porque tudo isso que nós estamos falando, né? Como eu agora há pouco comentei, você reforça aquilo que já é tradicional. Então, você tem os estereótipos, aquilo que a gente pensa que os outros são, né? E, inclusive, a nossa noção sobre os franceses, como eles também têm do nosso lado. Sim. Tem que lembrar que quando essas duas civilizações, Brasil e França, se conhecem, não é? Nós estamos falando aí do século XVI, a França já tinha uma estrutura governamental,
Mulheres andando de peruca, vestidos, sapatos e outras coisas mais, vivendo em palácio. Aqui você tem lá uma Índia Tupinambá. Era o grande exemplo, vamos dizer, essas civilizações totalmente diferentes. Então você tinha, de um lado, a ideia da visão do paraíso tropical, que prevalece até hoje. Prevalece até hoje? Prevalece. Prevalece. Prevalece, porque você tem um país realmente de praias, você ainda tem isso muito forte. Quando você viaja, as pessoas ainda de poder falam. E comunicação. Isso, você tem a questão do carnaval. Se a gente manter essa paridade com o que era o que é hoje? Vamos dizer que essa é a visão que de lá para cá. Tá? Porém, ainda com algum reforço, por exemplo, que o Brasil é um país de grande potencial, que as pessoas são muito simpáticas. Então, você constrói, vamos dizer, coisas dessa natureza. O país do carnaval, não é? E que tem uma cultura que absorve bem aquilo que é francês. Quando você olha do outro lado, tá? Vai o quê? Olhar aquele país que é o símbolo do romantismo, é o símbolo da poesia, é o símbolo do turismo de boa qualidade, é o símbolo da boa comida, da culinária, do bom vinho. Todo esse lado do tipo assim, um brinde à vida, literalmente. E isso é uma característica realmente muito francesa. Só que você tem os problemas domésticos. E isso vira e mexe, emerge, né? Então, vamos dizer, depois de tudo isso passado lá na Constituição da Assembleia, o que virá? É uma grande incógnita, porque você tem que continuar levando o país. Quais são os problemas reais? É o desemprego, é a questão das imigrações. Não é fácil. Quando você entra na França, você tem que assinar quase um contrato. E, na verdade, a França também não é muito tranquila, né? Nunca foi muito tranquila a vida na França. Porque o pessoal fala muito da Revolução Francesa, mas eles já estão eu posso estar enganado, eles já estão na Quinta República, não é isso? Sim, mas o ideal, esse é um ponto, aquela coisa de base permanece. Tanto assim que você está lá no símbolo da República, o famoso igualdade, fraternidade e liberdade, que alguns até interpretam como você tem igualdade, fraternidade e o bordel. Tamanha liberalidade com que algumas coisas acontecem. Mas é um país, quer dizer, imaginado. Agora, o país real é aquele que convive com a inflação. Se você vai a um supermercado, e eu estive agora recentemente, o que eu escutei de senhora, principalmente, né, reclamando do aumento dos alimentos, tudo está muito mais caro. Os empregos, por exemplo, emprego para os mais jovens. Não tem emprego para todo mundo. Não é? Uma inflação galopante, os serviços que era uma coisa assim fantástica, por exemplo, saúde, educação, transporte, com um certo declínio. Sim. A Inglaterra isso também. também. Só que lá os problemas reais são muito mais ressaltados no caso do Reino Unido e serviram até de base para a campanha. Uhum. Ninguém está falando de vamos expulsar os imigrantes lá para a África, para Ruanda, né? Se eu não me engano, acho que foi isso que foi dito pelo uma figura importante lá do Partido Conservador Britânico, né? Não. Os problemas reais. O Serviço Nacional de Saúde, que era orgulho, literalmente, dos britânicos, que serviu até de inspiração para a gente montar o SUS, está realmente muito pior em termos de prestação de serviço. As pessoas, às vezes, ficam meses para ser atendidas. Sim, pouca gente sabe disso. Exato. Por conta dos cortes de verbas. A mesma coisa, o regime de austeridade fiscal e de gasto, que o próprio Macron levou adiante dentro da sua visão liberal de centrista, não é? Essa é mais ou menos o que mas se você não para gastar, se você não gastar, vai gerar inflação. Se o Estado começa a gastar demais, inflação, né? Mas acontece que nesse momento de composição de estrutura de poder, você tem. Mas como é que ele põe? Ele tem que botar o pé nas duas canoas, né? Eu acho até que o Macron torceu para... Quem vai pagar a conta? Ganhar. Não é? Então, você pode realmente até ter um primeiro-ministro mais à esquerda, mas tem que lembrar que o cofre é o mesmo, continua. E a crise fiscal, o déficit fiscal da França, se não me engano, agora está entre 5% e 6%, é considerado um dos maiores da Europa. Sim. Tá? Então, isso é perigosamente ruim para uma economia desenvolvida que está com dificuldade ainda de se movimentar. E que tem um problema demográfico complicado, que é a questão dos imigrantes, que o pessoal sempre se esquece, é que o pessoal não está tendo filho. E daí acaba... O imigrante mas aí tem mais motivos, né? Porque o pessoal não apenas não está tendo filho, como os imigrantes estão indo, são majoritariamente homens.
não são famílias. É. A maioria dos imigrantes que vão hoje para a França são homens. Você não está levando uma estrutura familiar de reprodução social, que sustente, te faça poupança, porque filho significa ter poupança. E até para determinados tipos de serviço que são fundamentais. Por exemplo, quando os imigrantes chegam, né, principalmente esse que vem numa situação de penúria, você vai colocar o quê? Naquele serviço mais básico, né? Onde você não tem uma instrução muito elevada, é limpeza urbana. Eles vieram avulso, eles não são estrutura familiar. Exato. Construção civil. E eles também não vão para o interior. Eu me lembro que quando em 89, o grande movimento migratório era de poloneses. Sim, você tinha até a figura, eu tenho uma figura, Hoje não, eu tenho família na Polônia, em Cracóvia. E daí você tinha uma figura que o grande problema da Alemanha quando se unificou, né? E veja, a parte oriental era mais pobre, e daí, os poloneses foram lá, pularam tudo pro outro lado. Que era a figura que eles tinham, que era o encanador polonês, eles tinham essa figura, que na Europa, o encanador polonês. Daí depois eles até fizeram toda uma situação, mas a Polônia aproveitou eles tinham esse problema social, eles foram, mas depois eles voltaram para a Polônia, e a Polônia tá nadando de braçada agora. Então, como conviver com tudo isso? Outra coisa, a diversidade. Se você pegar, por exemplo, fotos da seleção francesa dos últimos 40 anos... Da época do Platini e a época do... Você vai vendo, fisicamente, ela vai mudando. Sim, os caras não vieram da Alsácia Lorraine de forma nenhuma, né? Não é? Então, você tem aí uma Mas que é bacana, é muito bom. Né? Não, isso é bastante positivo. Por outro lado, você tem que aceitar isso. Você tem que entender esse motivo. Você tem que entender esse motivo. Sim. Aí, volta no que ele estava falando. Você perde esse povo que está lá, eles vêm com a menor instrução, a maioria são homens, que vêm com pouca instrução. Você não tem reprodução social, logo você não tem poupança. Quem mais gasta e, ao mesmo tempo, mais gera poupança é quem tem filho pequeno. Sim. Essa é uma loucura. Aí você pega no conjunto da obra da França, você tem um cinema e uma música, e você tem um mercado cultural que até os anos 80 está voltado para o próprio umbigo. Sim. Ela é introspectiva, mas ela não foi sempre, ela é uma coisa de pós-guerra, principalmente. Eu não sei se aí tem uma culpabilização delas terem tido dois governos. Eu acho que primeiro aconteceu a questão da língua mundial, virou o inglês. Lembrando que na Olimpíada a língua oficial é o francês, né? Não é isso. São assuntos que eles se voltaram para dentro. E agora você tem uma indústria nova lá, tentando... eles fazem uma série de mudanças nas políticas final dos anos 80 para 90, onde o cinema e a música parece que finalmente, a entrar como é que fala? Ela se resolve. E todos os imigrantes da segunda geração, terceira geração, começam a fazer parte desse movimento cultural. Sim. Então você tem um cinema mais voltado para fora, né? E você tem uma música mais voltada para fora. As comédias francesas, quando você pega a comédia boa, é sensacional, né? Mas você lembra do Louis de Funès, que ele fez o Rabbi Jacó, né? Jacó, Nossa, aquilo você gargalha de doer a barriga. Mas assim, é tudo coisa... Mas na atualidade, por exemplo, eles perderam, vamos dizer assim, o eixo do streaming. Os britânicos fazem isso muito bem. As séries britânicas são muito bem vendidas. Não é? As coreanas são extremamente bem vendidas. Até as coreano, né? Mas as francesas... Não. Espanhol, assim, né? Eu acho que o espanhol está na frente da França nesse aspecto, verdade. Tá. La Casa de Papel, a produção espanhola. Aliás, no Paramount, tô começando agora, vou dar uma dica que vocês gostam. O Rodrigo Santoro, ele faz o Magalhães. O Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães. E o cara que faz o professor da Casa de Papel faz o cara de Leme dele. Vou pegar aqui, eu acho que é... É um épico, né? É um épico, é uma coisa única. E é espanhol, entendeu? Vocês têm razão mesmo. É engraçado, mas assim, a Espanha está vendendo o quê? Um modo de vida resolvido. Eles estão vendendo modos de vida. Mas, ao mesmo tempo, baseado numa situação histórica. O que eles estão querendo é colocar, por exemplo, o próprio heroísmo. Se você olhar o que Fernão de Magalhães fez, só se equivale ao homem na Lua. É uma loucura, né? Por aí. É uma coisa... A tamanha importância, épica, porque você determina, inclusive, a circunavegação.
Quer dizer, você imagina um Ele mundo que não tinha satélites. E ele vendia um negócio muito estranho, porque Não no fundo, ele sabia que ele não ia conseguir chegar tão rápido na China, né? Os navegadores portugueses também, mas o Santoro não está tão muito bacana. Contado dessa forma épica, né? Porque eu não lembro de nada, um seriado português que tenha contado dessa forma. Porque ele vai pelos espanhóis, né? Sim. Ele é um português, mas que ele trai, né? Ele, inclusive, logo no começo tem a frota portuguesa tentando sabotar ele, a empreitada. Porque você tinha várias disputas, né? Portugal, a Holanda. Holanda. A Holanda, né? A Holanda estava voando nessa época, né? Como é que pode? Aquele buraquinho da Europa lá, os caras voaram, o buraquinho da Europa tem o outro buraquinho da Europa, que é Portugal. Os dois buraquinhos da Europa. Pois né? né? Que eles tinham necessidade consegue ser de se pior, jogar, né, cara? Né? Os dois tinham necessidade de se jogar, né? Mas aí você perde esses países. Eles estão conseguindo mostrar estruturas sociais definidas. Chama Sem Limites a série. Onde as pessoas têm admiração e querem consumir, querem viver aquele modo de vida. Isso é muito engraçado. Porque você perde, assim, na realidade, na Espanha, é que um descendente do norte da África, majoritariamente do norte da África, ou um descendente chinês, ou eles vivem bem, eles têm uma aceitação social muito maior do que na França, porque a França ela é muito arraigada, né? Ela é muito... Os valores franceses são muito fortes. E isso, inclusive, de certa forma, influencia também ou inibe, vamos dizer, o fluxo migratório. Porque ao você entrar na França, você assina um contrato. É um contrato civilizatório. Nem outro lugar tem isso na Europa. É muito forte isso. Você tem uma língua, você tem os princípios, você tem uma série de coisas. Por exemplo, você vê o muçulmano, né? Você tem uma de diferentes países. A França colonizou toda aquela região, uma parte do norte da África, né? Tunísia, entre outros. Né? Então, quantos e quantos? Argélia foi. Mesmo com seus valores, muitas das vezes até tribais, porque são pessoas que vieram do interior ou vivendo em comunidade, tem a questão islâmica. Hoje, um percentual de franceses que são islâmicos é bem elevado. Estamos falando alguma coisa em torno de 16% da população. É muita gente. Não é pouca coisa, num universo de 60 milhões. Então, mas, ao mesmo tempo, tudo isso que se passa, por exemplo, na religião, nos costumes, é um assunto da sua casa. Não se mistura com aqueles princípios republicanos quando você vai na rua, você vai no metrô, você vai na casa, você vai na repartição pública, você vai nas empresas. É curioso estar falando, porque, assim, aparentemente, no que eu tenho acompanhado, você pega na Alemanha, eles estão tendo mais problema com os muçulmanos do que a França. Será? Eles estão tendo mais problema porque os bairros muçulmanos na Alemanha, eles praticam muito mais. Olha que louco, falar é um risco. Eles praticam muito mais as leis da Sharia do que na França, que eles não levam para a rua. Veja, a migração que eu percebi quando eu viajei lá para a Alemanha, é uma migração mais turca. Foi muito turco para a Alemanha. A França já não, são ex-colônias, argelino, logo depois da Segunda Guerra, vieram Indochina, né? Para sustentar, principalmente a indústria automobilística, a produção de bens Tem muito turco na Alemanha, turco mesmo, não é zoeira, né? É turco de Istambul. Um fluxo muito bancado corajosamente pela Angela Merkel. Mais de 1 milhão de sírios. Uma loucura. Na época da Guerra Civil. Ela bancou. Ela bancou pesado. Isso aí. São muçulmanos, sim, mas são origens completamente diferentes. Sim, não se confundam. Não dá. Culturalmente, o libanês é diferente do... A gente que tem aqui, o sírio é diferente do libanês. O libanês aqui é mais hegemonicamente católico, né? Que veio para o Brasil. E lá você tem o quê? Você teve muita gente... Tem o argelino, né? O Zidane é filho de argelino. Na norte da África, você tira o Egito, que é britânico. E você tira o Marrocos, que é espanhol. Todo o norte da África tem um meião, é francês. Sim, Argélia, Nigéria, Tunísia. O Congo era belga, né? Mas é falante francês. Você pega a África subsaariana, tem um monte de francês, mas você pegar o norte... O norte da África é muito francês. Você tira as duas pontas.
Espanha e britânico. Todo aquele meião ali é tudo francês. Tudo francês. Tudo francês. E a segunda maior cidade, por exemplo, da França é Marseille. Marseille tem na sua fundação os elementos do norte da África. Sim. Ali sempre foi um trânsito muito antes de existir França, né? Era um lugar de intercâmbio muito intenso, desde a antiguidade. Tá? E se você vai... lá era a cidade Moura, né? Eles falavam Moura. Que era Moura. E hoje eu diria mais ainda. Hoje mais ainda. A ponto de alguns franceses mais tradicionais até assim olhar com uma certa reserva e falar, olha, Marseille não é a França. Mas nunca foi, né? Se você for pensar por esse ponto de vista. Na verdade, lá sempre Marselha sempre foi Marselha, né? Tem até influência italiana na arquitetura. A Provence era italiana, né? Era a província italiana, né? Tanto é que o Mussolini tentou invadir. Nice também tem influência de um monte de coisa italiana, da época do Império. Então, como administrar essa diversidade é o grande desafio, porque você tem essa coisa arraigada. Por exemplo, agora, quais foram os pontos, né, levantados pela extrema-direita, né? A questão da imigração, voltando, né? Aos chamados valores tradicionais franceses, que eu não sei exatamente o que é, porque, afinal de contas, não dá para você ir lá para um século atrás, a França já mudou, mas eles continuam. A questão do cristianismo volta forte. Catolicismo, principalmente, né? Porque a França é muito católica, isso, né? Ela é consagrada a Santa Teresinha e Joana d'Arc, né? Isso. Os reis tinham que ser... sempre... alinhados nisso. Não, eles tinham que ser coroados numa igreja lá ao norte, esqueci o nome, é uma igreja famosa lá. Mas de qualquer forma eles não têm mais reis. De qualquer forma... é a Catedral de Reims. De qualquer forma, eles, você não volta mais atrás. Tirando a Inglaterra, que milagrosamente mantém a monarquia, né? O resto da Europa você só pode... Suécia mantém, vários mantêm. Na França mataram, quer dizer, entendeu? Mas não uma situação extrema, né? No Reino Unido se manteve. E há 900 anos continua assim. Com relevância. Com poder e comunicação. No sentido amplo da palavra, né? Isso. Então, e com índice ainda de aceitação. Mas você fala assim, esses valores tradicionais não são esses valores, exatamente esses valores simbólicos que você coloca, porque assim, da mesma forma que você não consegue imaginar, acho que você falar quais são as duas ícones de Paris? Eu acho que é a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame, né? Então, assim, existe um legado histórico que você não pode simplesmente jogar fora ou passar o trator, né? Você pode pegar esse lado icônico, né, representado por essas construções, né, que significaram em diferentes momentos a história do próprio país. Só que na França inteira você tem isso, mesmo em cidade. E essa eu achei que é a grande sacada, vamos dizer, do governo francês, principalmente a partir dos anos 80, no período Mitterrand, porque transformou a cultura em negócio. E negócio que é capaz de se traduzir em visitante, quer dizer, um produto turístico de grande aceitação. Sim. Todas as cidades francesas têm mapeado, por menor que seja, algum monumento, alguma coisa que precisa ser conservada. É impressionante que você vai. As catedrais góticas são impressionantes. Mas mesmo nas cidades menores, sim, onde tudo, você tem uma fortificação, sim, um casario, um rio, uma ponte... Tudo é mapeado para ser vendido. O Tour de France só é o Tour de France por esse apoio, inclusive, de Estado. Que é uma verdadeira loucura. Não, e a França tem tanta coisa que você nem imagina. Eu estava guiando lá pela França e, de repente, eu falei assim, que é isso? E eu estava chegando num lugar chamado Gorges do Verdon. Gorges do Verdon. Você chegou a ver, passar por Gorges do Verdon? Não é muito distante da... Quer dizer, perto de Avignon, lá, aquele pedaço. Eu falei, um negócio, assim, eles represaram um canyon de pedra calcária branca e é a cor assim de esmeralda, a coisa mais linda do mundo. A França tem belezas naturais, além das belezas Mont Blanc. Uma região que chama de Camargue, que seria muito parecido com o nosso Pantanal. E ninguém comenta. Onde tem cavalos selvagens. Você imagina? Os trogloditas, né? Onde tem os trogloditas, são aquelas cavernas, né? Sim.
Sim. Que lá troglodita não é ofensa, né? E tem uma coisa interessante do ponto de vista da fé. Foi interessante porque pela primeira vez eu visitei Lourdes. E eu fiquei assim impressionado com a biografia da Bernadette. Eu não, quer dizer, você conhecia assim, passando uma história de Santa Bernadette, mas é uma figura muito bem construída, o que só reforça a mítica. A mítica, é verdade. É impressionante, temos que lembrar que teve um papado durante 70 anos em Avignon. Que é uma cidade belíssima. Tem uma curiosidade. Avignon. Sabe a igreja de Avignon? A catedral de Avignon? Né? Ela tem todos os papas lá de Avignon, que ficaram em Avignon. Você sabia? Todos eles têm a mesma cara. É mesmo, cara. Porque ninguém sabia como era a cara dos papas, usaram um como referência e só mudaram em Não, e Avignon tem uma história muito interessante. Papas. Então, isso vira em dá aquela ponte, né? Querer visitar só para ver isso, quer dizer, tudo que eles fazem. Não, eles têm uma meia ponte, né? Para quem nunca foi ou quem quiser dar uma olhada, tem uma ponte que está pela metade, né? Que vai dar para dentro das muralhas de Avignon, né? E ela está cortada na metade, porque como aquilo lá virou terreno papal, acho que o Luís XIII brigou e falou assim, não, da metade do rio para cá é França, daí ele demoliu metade da ponte, então metade ele deixou e ficou, e eles deixaram... E aí se cria também, em determinado momento, incrível, essa separação, né? Entre o Estado e a igreja, por conta do próprio poder acumulado, a interferência, não é? Como se fosse um Estado paralelo em determinada circunstância, né? Mas só voltando à questão da Bernadette, é interessante, porque agora está sendo transformado em ópera, na linha da Evita, vamos dizer assim, né? Uma ópera pop, exatamente, transformando Bernadette numa heroína, tá? Mais de característica religiosa, mas ao mesmo tempo reforçando esse lado místico fantástico, que às vezes falta, que a religião é muito rica, né? Mas a história dela, com as aparições e tudo que está lá, vamos dizer, na cidade de Lourdes, impressiona. Claro, você vai a Aparecida, você vai a Roma, você vai a outros lugares do mas o que você encontra em Lourdes, do ponto de vista de misticismo, eu nunca vi em lugar nenhum. As pessoas vão porque estão crentes que vão ser curadas. Acho que talvez lá é o maior sanatório a céu aberto que eu já vi na minha vida. Será que é maior? Supera Fátima? Supera Fátima, porque você não tem a mística. Quando eu falo de cura, porque os doentes vão. Ah, entendi. Vão lá tomar a água. Aqueles que não podem se locomover ficam em sanatórios. Isso não existe em Fátima, como também não existe em Aparecida. E outros santuários marianos. Guadalupe, né? Que é muito forte também, né? É uma coisa, entendeu? Mas ao mesmo tempo faz parte da história. E é engraçado assim, tudo que você está falando aqui, olha como eles realmente têm esse controle da própria história, né? O francês tem essa coisa muito... eles vão reproduzir esse controle histórico dentro de Paris. Sim. Porque tudo que eles vão usar lá dentro, eles selecionaram 12, 14 pontos lá dentro, que praticamente esses pontos onde vão ter os principais esportes, os principais eventos, vão recontar, vai ter todos os principais simbolismos da cidade de Paris durante esse período, né? Quer dizer, é uma coisa sensacional eles terem um controle tão grande da própria história e do que eles querem ser, né? Então, essa narrativa, né, a maneira como você conta a história, né, por meio, por exemplo, das atividades esportivas, mas pelo lado monumental e das lembranças. Sim, eles que vão ser ressuscitadas, para quem não lembra, não conhece. Eles vão unir tudo. Né? Eles vão fazer uma grande síntese da história, do que eles querem passar de simbolismo a partir dos jogos, né? Exato. O que faz com que haja uma certa facilidade, porque você tem uma narrativa que não é desconhecida. Você pode falar, por exemplo, você falou agora há pouco em Joana d'Arc. É uma figura conhecida, não é? Você vai falar de Notre Dame. Você vai falar que do lado, por exemplo, tinha um prédio chamado Conciergerie, onde Maria Antonieta ficou presa antes de ir para a guilhotina. Você vai juntar tudo, Exato. Vai botar tudo no mapa. O Louvre. E foi você que falou para mim do roteiro Amélie Poulain, né? Exato. E você tem algumas coisas, por exemplo, ajudadas pelo cinema, como tem também da Princesa Diana. Você compra. Ela morreu lá, é verdade. É mórbido, mas tem. Sabia? Tem o roteiro dela? Mas tem.
Você pode... lugar de peregrinação. Assim como sai. onde Não caiu só- o Rick Martin lá. Não só fazer a peregrinação, você tem o roteiro. Você faz o caminho da morte dela. Mas não deixa de ser sai uma de peregrinação. Tem o roteiro do Código da Vinci, né? Também, do do filme. Código da Tá o Vinci. corpo do Jim Morrison lá também. Muita gente vai Também lá um só para local ver de o corpo do Jim peregrinação Morrison. dentro de um cemitério, né, Quer dizer, do Père Lachaise. É uma Disney covardia, histórica, né? É uma covardia. Agora, o turismo está reclamando agora das Olimpíadas, todo mundo querendo boicotar. Não precisa boicotar, porque vai ter gente suficiente para entupir E aquilo. pagando o Boicotar? preço que for. Não vai ter jeito. Isso aí não tem Não é? como. Você não vai ter outra oportunidade É. de ter uma... Você não até tem- comentou sobre essa amada pergunta perturbadora, né, que você comentou. O que é legado, né? Isso. Essa questão do legado. Vamos dizer que Paris hoje está melhor, em termos de limpeza, em termos de condições urbanas, como ocorreu também em Londres durante os Jogos Olímpicos, que a Londres cidade realmente foi transformada, inclusive até em termos de sistema de segurança. Hoje a cidade inteira tem Ela está mais câmeras, digital, né? Ela está mais modernizada, isso, está mais mais moderna. modernizada e tudo. Barcelona teve um legado mais importante ainda, porque você tinha esgoto a céu aberto. Não, Barcelona foi incrível. Barcelona é o exemplo dos E houve exemplos. toda uma engraçado, reformatação É engraçado que eu urbanística. não lembro disso. Falando agora, você relembra que realmente era É que hoje os era caras uma estão... grande província Barcelona. Hoje eles estão tão sofisticados, tão Hoje chatonitos. mas ninguém lembra do... Agora eles não querem tempo, turista. o né? salto tempo. foi tão alto da Olimpíada. Não, a Barcelona foi mesmo. Não, e é tanto assim que eles tinham um problema hoje exatamente para administrar, que são os preços mais altos dos imóveis, a questão dos... A gentrificação, né, A gentrificação, não é? O próprio espanhol tem dificuldade em viver em Barcelona. E é curioso, né, que agora, olha, falando isso, agora te veio na memória, né, que o parâmetro quando fizeram no Rio era Barcelona. Sim, sempre foi. E nós não o conseguimos gol fazer. nem Não chegou conseguimos. perto. Não conseguimos fazer. Até porque isso, na verdade, perpassa várias administrações. Não é? Enquanto na Europa você tem um plano de, por exemplo, no caso de Londres, que ele foi totalmente aproveitado e sucessivos administrações deram continuidade, você tem essa coisa, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Voltamos à ideia de poder de comunicação, soft power, uma coisa maior, né? Você tem uma continuidade, uma responsabilidade coletiva daquilo, né? É o ganha-ganha. Exato. Tudo aquilo que está sendo investido tem, na verdade, uma importância para as pessoas que lá vivem. Porque a minha pergunta Não é? foi provocativa no sentido, tipo assim, para quê? Os caras já estão entubados de turista, vai continuar entubado de turista. Tem o museu, o maior museu Picasso do mundo, tem o Louvre, que é o maior museu, né? O Museu Picasso de Paris é melhor do que o que tem na Espanha. Você tem a Torre Eiffel, você tem você sentar para tomar um cafezinho lá, você pode sentar, mas vai custar 10 euros para você tomar um cafezinho lá no Champs-Élysées. A pegada é essa, né? Você pode... Você tem a lei que pode... Mas o que é sensacional é assim, você fala assim, eles têm tudo, mas eles só têm tudo porque eles continuam fazendo de tudo melhor. É um esforço coletivo Você tem aquela coisa da tradição renovada, né? Então, a tradição não é um mal em si. Muito pelo contrário. Bacana esse termo já ouvi uma vez, fazia tempo que eu não ouvia, tradição renovada. Tradição renovada, porque a tradição, ela, pelo menos, já cai na lembrança do coletivo de forma muito mais rápida. Claro. Nós estamos falando de Torre Eiffel há mais de 100 anos. Sim, e ela começou exatamente num festival, e a ideia era se desmontar, né? Fizeram uma campanha para desmontar aquela estrovenga. O próprio Eiffel e eles tiveram alguns dinheiro, erros, né? Por exemplo, aquela torre de Montparnasse é horrorosa, né? Tanto é que foi a torre que não deixaram fazer mais prédio de Paris depois daquilo lá, né? O Le Corbusier conseguiu fazer mais os planos que eles tinham. Né? Tradição renovada, me lembra um pouco, por mais pior que pareça, é quando tem casamento, como é? Renovação de votos, né? Sim, renovação de votos. A crisma, fazer a crisma, né, da igreja. Você faz a crisma. Você comungando, depois faz... Ou de casamento mesmo, de casamento. Renovação dos votos. Mas é engraçado que realmente há uma renovação. São propostas que realmente você cria um movimento
e você não apenas valoriza quem está fazendo o voto, mas você traz todo mundo para celebrar aquilo e para querer fazer aquilo também. Isso. Né? E, de certa forma, esse é também um elemento catalisador, porque no momento que uma França tão dividida, até do ponto de vista político e tudo, você traz um elemento assim que reúna, vamos dizer, o mundo inteiro em torno da quer dizer, a gente está falando do foco em Paris, mas está falando da França, sim, não é? Sim. Isso, de certa forma, alimenta também um certo orgulho nacional. É o tal do goodwill, né? A boa vontade ser francês, né? O recebimento, o acolhimento ao francês. E num momento muito complicado que a gente está todo mundo vivendo, né? Todo mundo fala que nada vale mais. Não, tem coisa que vale, tem coisa que tem que ser perpetuada. Nós podemos até renovar, né? Vamos renovar. Vamos renovar essa tradição. A Olimpíada é um storytelling que foi pego do passado. Por exemplo, essa coisa da utopia revolucionária, né? De fato, houve uma revolução, uma mudança muito grande, né? Em todos os parâmetros. Não houve um golpe de Estado, houve uma revolução, que havia uma participação da sociedade civil muito intensa em todos os lugares. Não é golpe. Não é golpe, é bem diferente, né? Quando você depois teve lá, o Napoleão deu um golpe de Estado, não foi? Depois teve um golpe de Estado, né? Napoleônico, não foi? Napoleão foi comendo pela beira, né? E no final ele se transforma em imperador, coisa que não deveria ter feito. Justamente através da Revolução. Eles têm umas idas e vindas incríveis. Mas você sabe que eu ouvi de um historiador uma vez, historiador britânico, falando que Napoleão, quando ele se torna imperador, ele presta um favor. Porque ele tem que ser destruído para que não tenha restícios de nenhum aproveitador a partir daquilo. Né? Porque se ele não faz aquilo, ele não ia ser destruído. Ele ia virar uma entidade que ia conviver com aquilo. Será? Não sei, é difícil essa história para de uma forma porque depois ele deixou o sobrinho dele, né? Napoleão III. Depois Napoleão III. E depois acabou brigando com a Alsácia, perdeu com a Alemanha, com o Kaiser, que é uma Alemanha que estava se formando. Daí perderam a Alsácia-Lorraine. Você vê que tudo isso, essas guerras foram guerras de revide, né? No final, a Segunda Guerra Mundial. Mas de eliminação. Todo mundo ia sendo eliminado. Todo mundo, né? A morte ali rolou sangue, cabeça para tudo quanto é lado. Sim. Até estabilizar as cabeças, não sobrou um Napoleão. Não podia sobrar ninguém, né? E é interessante, a gente falando assim, por exemplo, o Código Napoleônico influenciou... Os códigos civis, né? Exatamente. A legislação em diferentes partes do mundo, né? Serviu de base para a gente criar a nossa própria legislação, entre outras coisas, né? Você tem, por exemplo, uma figura muito interessante, a gente falou agora há pouco do cemitério, onde você lá tem o culto do Jim Morrison. Mas nós temos que lembrar também de Allan Kardec. Tá lá. É interessantíssimo, porque... eu diria que Allan Kardec morre na França e ressuscita no Brasil. Verdade. É uma entidade. É uma entidade. Essa frase é sensacional. Objeto de culto com mais de 30 milhões, né, o Kardecimo no Brasil. É louquíssimo. Você vê isso no censo. Tá? E é um sincretismo sensacional, né? Fantástico. Não, e ainda tem um filme, eu acho que um dos filmes de maior sucesso ultimamente foi do Allan Kardec. Com todos os outros e ninguém discute. Né? A validade daquilo e a pertinência Chico Xavier, né? É muito doido aquilo. É muito doido, entendeu? Então você vê assim coisas que foram incorporadas, né? Vindas da França. Eu me lembro que na época era o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que ele dizia o seguinte: nós fomos fundados por Portugal, nascemos com Portugal, mas fomos educados pela França. É o liceu, né? O padrão liceu, base do ensino. É o padrão liceu, né? Que durou até meados, vamos dizer assim, do século XX, né? Depois foi uma loucura. O liceu que era a ideia de liceu, não é? Liceu. Francês total. Muito francês total. E as grandes escolas, né, das elites brasileiras eram Desoiseau, Sacré-Cœur, o Sion, aqui em São Paulo, né? Eram escolas francesas, né? Da elite. E toda a estrutura da USP, a forma de estudo, mestrado, doutorado, tudo herdado de lá. E aí você tem, por exemplo, não é britânico, até a questão não é da padrão língua, britânico. Né? Se você, por exemplo, fala o francês, você é uma pessoa refinada. Então, você tem uma mudança de categoria. O francês ainda consegue passar. Por quê? Porque quando você, vamos dizer assim, aprende o francês, a cultura francesa, você está ligado a algo que não é apenas uma relação econômica básica, não é? É bem diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos.
A pessoa que vamos dizer assim, tem uma coisa mais cultivada. Então, entra a filosofia, entra o cinema, entra, vamos dizer, a parte de artes plásticas, tudo exatamente, da música. Mas, assim, a gente já está com o tempo mais curto, eu preciso perguntar 2, 3 coisinhas. O que você acha que a gente vai... seu palpite. O que você acha que a gente vai aqui aprender com essa Olimpíadas aqui, em termos de civilidade no Brasil, a partir disso daí? Pensando no Brasil. Eu diria que, em termos de organização, né, eu acho que vai ter um espetáculo muito raro, porque saber organizar é bem diferente. Quando nós vimos as Olimpíadas de Moscou, realmente belíssimas, tá? Né? Como também vimos a de Moscou, a de Barcelona. De Pequim. Pequim foi impressionante. Nós estamos falando de estados marciais. Não, é verdade. Pequim foi impressionante mesmo, né? Estados marciais. É bem diferente. Totalitarismo, né? Nós estamos falando de uma Olimpíada a céu aberto. É uma já grande inovação. Uma proposta urbanística... seria impensável em Pequim. Né? Inclusive, entre algumas pegadas que são importantes hoje, a questão do meio ambiente. Não sei se eles vão conseguir realmente despoluir o Rio Sena. Estão nessa guerra aí contra o cronômetro. Porque lá é verão nadar, e lá, você tem chuvas torrenciais que naturalmente vão leva terminar sujeira para o Rio. Então, eu acho que vai ser pouco provável. Apesar do Macron ter dito que talvez vai mergulhar no Rio Sena, eu não sei. O Macron não sei. Mas eu acredito que o legado vai ser realmente resgatar esse lado das Olimpíadas, onde eles são pais fundadores desses princípios, não é? Elevado para o mundo. E uma capacidade de organização que eles têm, porque é uma coisa comemorativa, não é apenas você exibir jogos ou você ter as atividades esportivas, é todo um espírito coletivo. O apaziguamento. É como se fosse um armistício, é quase, sabe? Vamos dar uma folga para a tensão. Mas o espírito olímpico é isso, né? Era a paz, né? A história da pedido de paz. Todos nunca rolou, né? Isso, né? Todos tentam isso, mas assim, o Brasil, a gente está tão fragilizado, né? A gente está tão fragmentado, espancado, né? A gente está sendo espancado todo dia. Né? Que ver uma coisa como eles estão fazendo hoje, com as pretensões que eles estão fazendo, é sensacional. Vamos ver a consequência, Nós né? não temos condição de comparar. Mas assim, eu imaginava que essas eleições, assim, se fosse, por exemplo, num lugar como o nosso, terminaria mal. Lá eles estão conseguindo fazer uma... Ao nosso jeito, eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela Olimpíada. No nosso jeito. Sim, eu também acho que sim. No nosso jeito, dentro dos né? nossos limites. Eu não sei se valeu a questão assim, se valeu a pena em termos de legado tanto olímpico quanto legado de esportes olímpicos. Agora eu acho que a gente não cresceu. E as cidades, no caso especificamente do Rio de Janeiro, não percebe-se uma melhora sensível depois da realização dos Jogos Olímpicos. E eu também não senti, sabe que eu não senti também eu posso estar sendo leviano, mas eu não senti um salto qualitativo nos atletas olímpicos, de modalidades olímpicas. Porque você não teve na estrutura, você não teve na conduta. Veja, mas o Brasil vinha evoluindo sem ter a Olimpíada aqui, o Brasil vinha evoluindo. O Brasil, assim, vamos falar Moscou, né? A gente não tinha nada, tinha o João do Pulo, nem no futebol a gente, porque não podia profissional na época, lembra? Era barrado o profissionalismo, até eu acho que depois de Los Angeles que... Mas acho que o número de medalhas aumentou. Sim, né? Tem aumentado. Daí, só que assim, independentemente de ter tido uma estrutura, uma Olimpíada aqui, a gente teve uma Olimpíada que a gente zerou de medalhas, que foi a Olimpíada da Grécia, em 2004. Teve 0, mas depois a gente estourou, realmente. A gente tem canoagem bacana, a gente tem remo, a gente tem uma tradição já de vela há muito tempo, a gente tem... E o vôlei, né? E o vôlei é um negócio que a gente ama, né, cara? Vou brincar uma coisa com você. Natação. A gente não combinaram com os russos. Isso. Porque a gente tinha que ter combinado melhor com os russos. Nós vamos melhorar e vocês não.
Os russos estão banidos, né, na verdade. Né? Na verdade, o mundo inteiro melhorou nesse período, né? Todo mundo investiu todo mundo quer fazer papel bonito nas Olimpíadas. O Usain Bolt, né? Os jamaicanos. Pô, você não tinha medalha no Vietnã, você tem um monte. Você não tinha... Não, você pega os quadros de medalha, era assim... Era monstro de medalha para a União Soviética, um monstro para os Estados Unidos e a Alemanha Oriental e Ocidental. Era agora não, agora você vê os grupos minoritários também, quer dizer, dentro dessa concepção sobre os direitos humanos, né, e para o mundo, os grupos minoritários estarão lá representados. Sim, não é? Muito refugiados, muito não é? Tudo isso, então você isso tem... é muito legal. Interessante do ponto de vista simbólico, porque não se limita apenas à questão da estrutura. Se você olhar Paris hoje, está realmente impecável. A infraestrutura urbana, a participação, por exemplo, das bicicletas, coisa que é impressionante a mudança. A menor presença de carros no centro de Paris, não só provocada pelas Olimpíadas, para uma consciência ambiental melhor. Uhum. Então, isso termina influenciando, vamos dizer, outras partes do mundo a, pelo menos, repensar as grandes cidades com uma qualidade de vida. Tanto na parte de meio ambiente como de civilidade. Eles estão juntando tudo. Né? Exato. Eles vão vender um pacote imenso. Imenso. Né? E eu acho que a hora que eles tiram os estádios, tiram os limites, eles entregam um componente novo que a gente nunca teve na Olimpíada. Pós-Covid... Pós-Tóquio, o que eles vão fazer agora, a minha impressão, depois de tudo que me provocou, até para poder conversar com você, me provocou dar uma olhada num monte de coisa. Não vai ter nada parecido. Vai ser uma era nova de jogos a partir de agora. Agora vocês vão querer copiar a ideia, né? Não, acho que todo mundo vai ter que correr atrás se for um sucesso. Né? Vai ser tendência. Eles fizeram sem limite, sem estádio, pegaram a cidade, deu certo, como é que eu vou fazer? E se você olhar, por exemplo, do ponto de vista do Rio, quando houve as Olimpíadas, né? Não era só o Maracanã, que foi totalmente rejuvenescido, né, para os jogos e tudo, mas você tem o quê? Um aparato urbano daquele tamanho que não foi devidamente explorado. Não foi, que pena. Não é? A Ilha do Fundão, cara... A mesma lagoa que eles não conseguiram despoluir a tempo, né? Era para ser uma coisa, né? A gente está em outro patamar, porque se o Rio conseguisse fazer a mudança, o efeito do Rio fazer a mudança seria o efeito do Brasil inteiro seguir eles. Né? Opa, eles conseguiram, nós vamos fazer também. Né? Nós vamos fazer ser navegável o Tietê. Olha que legal, né? Não, a gente não conseguiu fazer. Eu não digo que seja um fracasso, porque... um monte de coisa avançou. Mas ficou aquém, né? Ficou bem aquém. Mas assim, das pessoas... Eu estava nos Estados Unidos quando estavam lá. Os caras, para o pessoal que veio aqui, o pessoal ok. Mais de 1.200 obras inacabadas. Esse é o problema, né? Da Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Mais de 250 obras inacabadas da Olimpíada. A gente teve, antes da Olimpíada, teve o Pan-Americano. Foi tão mal feito que não deu para aproveitar quase nada, teve que refazer tudo do zero. O que você podia ter reaproveitado... Eles reformaram o Maracanã para o PAN, né, cara? Depois reformaram, né? Como eu me lembro que o Roberto Medina, né, que é o dono da Grife, né, o Rock in Rio, ele comentou, o Rio tem essa capacidade de promover espetáculos dessa natureza. Sensacionais. Não é? O próprio hoje Rock in Rio é o maior evento mundial dessa natureza, como ocorreu agora com a Madonna e já se fala nos Rolling Stones a partir do ano que vem. Então, vamos dizer, os franceses têm esse lado. Fazer grandes espetáculos com toda a segurança, porque a questão da segurança é talvez... o principal calo no sapato. Poxa, não é, mas aquilo lá que você falou do Tupinambá, do isso, daquilo, é inevitável você pensar, você não trazer imediatamente para carnaval. Gente, quem faz um carnaval consegue fazer qualquer espetáculo, qualquer abertura de evento de um jeito grandioso, maravilhoso. Nós não fizemos. Mas você sabe que... você olha e você fala assim, gente, o que falta aqui, né? Não, mas essa ideia já estava vindo. O que você está falando de... alguns bons anos atrás, a Rede Acor fez um evento dando um mote, né, nos hotéis. E ele falava... E o evento era todo decorado com street. Daí tinha lepacu, tinha skate e tal, food truck. Por quê?
Os hotéis no mundo, não só os hotéis, são coisas que te dão medo de entrar. Você não vai assim, vamos comer num Mercury, porque tem um segurança, uma porta giratória. Não é que nem um restaurante, um cafezinho aberto, um bistrozinho aberto. Então, a França, você vê, o empresariado hoteleiro francês já sacou que se eu botar, quanto mais barreira eu botar na entrada do hotel, eu vou prejudicar o meu restaurante. E já que eu estou perdendo para o Airbnb, eu vou ganhar no restaurante em faturamento, porque eu tenho uma baita infraestrutura com chefes 3 estrelas Michelin lá. Então, quer dizer, já vende, você vê que é a consequência de uma mentalidade... Não é só governamental, não. Eles já estão na frente. Tem agora na Louis Vuitton, na loja deles, tem um restaurante Louis Vuitton, tem o café Louis Vuitton. As pessoas fazem fila para tomar café. Que é a experiência completa. Né? A própria loja. Aqueles do macarrão lá, como mala. É genial. Né? Você quer entrar na mala, né? Você fala, eu quero tomar um café aí, eu quero fazer... Agora, levar isso num plano global, que eles vão tentar fazer agora, vai ser muito legal, né? No momento que a gente está. Né? Porque é um tapa de película na cara de tudo que é autoritário, né? Abraçar todo mundo. E aí volta exatamente na verdade, aquilo. Na verdade, que eu acho que mesmo, o grande código cultural questão... da França continua sendo a ideia. O mundo das ideias que influenciam o mundo. Então, eu acho que é interessante, apesar Eles são tendências, de né? Paris. Eles determinam as tendências, né? Na verdade, há muitos anos. Mas é no campo das ideias, onde você tem a questão política. A hora que você... A tradição renovada não é tendência. Você renovou algo que não é tendência, que é perene. É perene. É isso que é muito legal, né? É quase uma cláusula pétrea que você termina esquecendo ou tratando da forma indevida e coisa que o mundo precisa resgatar. Entendi. Não é? Então, todo aquele ideal dos direitos humanos básicos, né? Vamos dizer, a terra de asilo, está lá, o direito de asilo é francês, na sua essência. Quantos e quantos pessoas migrantes estão tentando, aí até mesmo dentro da França. E é louco, né? Assim, você perde, você fala assim, futebol é da onde? Britânico. A FIFA é da onde? Da França. Olimpíada é da onde? Onde fica? Na França. Automobilismo, né? Na França. O automobilismo também é francês, né? Porque ele tem... como ele não foi império como o britânico, como ele não é fechado como o alemão, como ele não é maluco como a Itália... É que o alemão era fracionado, como ele não é problemático e facelado como a Espanha, ele tem... Ele fala com todos, né? Porque os valores deles também falam com todos, né? Você tem os chamados valores universais. A palavra universal... Eles pegaram para eles... exatamente. A ideia da que a França civiliza o mundo. Então, as Olimpíadas vão expor a padrão França métrico, né? de uma forma, a famosa tradição renovada, sobre um outro aparato, numa outra estética, dentro de uma narrativa que, de certa forma, é pré-conhecida, não é? Só reforçando o quê? Aquele ideal. Agora, como isso vai se espalhar pelo mundo, pode ser até que as próprias eleições que ocorreram agora na França, como também no Reino Unido, influenciem as eleições americanas. Olha bem, você atravessa o oceano, não é? Para poder chegar em algo que está sendo discutido. O universo simbólico tem esse poder. E é apoiado principalmente pelas mídias. Uma velocidade assim impressionante. E a gente vai ouvir um prove-se nas Olimpíadas. Seria legal a gente depois, um dia, a gente conversar sobre o que aconteceu. Né? Conversa pós-Olimpíadas. E ver o que a expectativa e a realidade. Então já temos nova pauta. Queria demais agradecer. Demais, adorei. Merci beaucoup. A bientôt tout à l'heure. Bacana demais, brilhadaço. E eu que agradeço, porque realmente é fantástico, né? Falar sobre França para mim é sempre um prazer e, ao mesmo tempo, a gente tem trocar ideias, né? Porque cada uma tem uma França na cabeça. Essa que é a verdade. E no 2025 vai ser realizado novamente o Ano da França no Brasil, que é uma das pautas diplomáticas da chancelaria francesa de maior sucesso. Tá? E, particularmente, por ser realizado no Brasil, você tem o correspondente do Ano do Brasil na França. Que bacana. Tá? Então, o intercâmbio, a interculturalidade entre os países é muito intensa. Então, já tem a pauta está dobrada já. Pós-Olimpíadas e pré-Ano na França e no Brasil.
Isso aí. Tem algo mais para... Não é nada, só agradecer aí E pena que a gente não consegue beber mais dessa fonte, né? Muito mais, porque é papo para uma noite inteira com com vinho. Tá dando a ideia. A ideia é essa, né? O queijo e vinho. Meu, obrigado mesmo. Agradeço. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a você, obrigado a todo mundo. Legal. Valeu.